A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero convidar nesta hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula. Vamos começar mais um trimestre, o quarto trimestre de 2024 da revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, edição 83. O tema central desta revista, da Palavra e Vida, desse quarto trimestre, é Centralidade de Cristo. O autor da revista é o pastor Alonso Colares, e nós estaremos, antes de entrarmos no estudo propriamente, nós vamos, talvez até esse estudo, esse vídeo, fica um pouquinho longo, porque nós queremos fazer aqui a abertura do quarto trimestre, fazendo a apresentação do autor desta revista, O pastor Alonso Colares é casado com Sônia, pai de Bernardo e de João Guilherme. É graduado em teologia pela FABERJ, especialista em filosofia da religião pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Mestre e doutor em cognição em linguagem pela UNF, Universidade Estadual Norte Fluminense. Pastoreou as igrejas PIB de Travessão da Barra, São Francisco de Tabapuana, Rio de Janeiro, Igreja Batista de Veracruz, Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Atualmente é o pastor da PIB em Anápolis, Goiás. Foi diretor do Colégio Batista Fluminense e da FABERJ. Também foi redator da revista Palavra e Vida. Atualmente é professor do curso de Teologia à Distância da Universidade Evangélica de Goiás, Unievangélica, e primeiro vice-presidente da Convenção Batista Goiana. Quero destacar aqui as graduações aqui do nosso querido pastor, o pastor Alonso, e com certeza um pastor preparado, e capacitado também pelo Espírito Santo para nos trazer esse ensinamento. Desde já queremos deixar aqui a nossa gratidão, e registrado nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor. E também queremos agradecer à Convenção Batista Fluminense, que tem disponibilizado os recursos didáticos para trabalharmos na educação cristã e nas escolas bíblicas dominical da nossa região, E também quero colocar aqui que também tem um site, a Palavra e Vida .batistafluminense.org.br. Então os irmãos podem acessar lá, tem materiais suficientes para você elaborar a sua escola dominical, Então, irmãos, é tempo de nós avançarmos no ensino cristão, E quando o mundo se prepara para as outras graduações, nós se preparamos para ser melhor, evangelizar e trabalhar na obra do Senhor. Então vamos orar, irmão, antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente. Depois estaremos fazendo a leitura do texto também e já assim entrando no estudo propriamente. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, aqui estamos, Senhor, conforme teu querer, conforme a tua vontade, ó Pai. Tem nos dado mais uma oportunidade, Senhor, de junto com os amados irmãos, de fazer esse estudo, ó Deus, através da videoaula, Senhor, que temos colocado no nosso coração de sempre estar levando ao esclarecimento da palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar fazendo essa obra, que é uma obra importante, ó Deus, que trata da vida espiritual de cada um de nós. E os ensinamentos das Escrituras são relevantes para a nossa vida diária, cotidiana, ó Deus, e que nós possamos extrair ensinamentos para a nossa vida, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um desses que lá do outro lado, ó Pai, do vídeo, estão participando e que eles possam ser grandemente abençoados
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor há de fazer. Então, irmãos, estamos começando aqui o 4º trimestre, né, da revista Palavra e Vida, e nós vamos estudar agora, essa semana, já começando, a lição número 1. E o texto base dessa lição é exatamente do livro de Hebreus. Aliás, nós vamos estudar o livro de Hebreus, né? As cartas aos Hebreus. E vai ser o capítulo 1, o versículo 1 de 4. O título é E Todos os Anjos o Adorem, né? Inclusive tem até uma música, né, que nós cantamos aí, né? Muito conhecido, um louvor conhecido. Mas agora eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias, né? A Bíblia é nosso manual de prática, regra e fé, nosso instrumento, né, de trabalho, a obra, né, dos obreiros. Então é uma ferramenta importante que é a Bíblia, a nossa bússola que nos mantém na direção. Então vamos ler aqui, irmãos, dando introdução ao livro de Hebreus. Talvez essa abertura eu não vou falar sobre o livro de Hebreus, mas futuramente eu vou mencionar o período que ele foi escrito, né? Vamos lá. Havendo Deus, é isso mesmo? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificado os nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou os mais excelente nome do que eles. Então, irmãos, aqui nós já vemos a introdução que Deus fala de muitas maneiras, aos pais e os profetas, né? E também que constituiu Jesus como herdeiro deste mundo, né? E qual nós vemos é o resplendor da glória de Deus, né? A imagem expressa a glória de Deus. E todos os anjos o adoram. O objetivo, irmão, desse ensino é apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus, superior aos anjos e central para a fé cristã. Então, Cristo, a vida de Cristo para nós, os cristãos, é a centralidade, a razão da nossa pregação, da nossa existência. Toda a nossa base está em cima de Cristo. A base é Cristo, né? É o Cristo cêntrico, é o Cristo no centro das nossas vidas, da nossa fé, encorajando a perseverança na nova aliança por meio dele. Então Cristo é a nova aliança, né? Como os homens do passado tinham a lei, agora nós temos aquele que cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explica-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Esse texto aqui, irmão, eu quero destacar aqui porque é em Lucas, né? Vamos ler aqui Lucas, vou ligar aqui a Bíblia eletrônica, né? Nossa Bíblia eletrônica aqui. Lucas, só um instantinho aqui, vai abrir. Esse texto aqui é o texto que nós, Cristo falando aos discípulos, eu creio que aos discípulos de Maús, né? Mateus, não, Lucas. Vou botar aqui, irmão. Lucas.
24, 26. É isso mesmo. É o texto que Jesus ia no caminho e 2 discípulos, e Jesus começa a pregar o evangelho para eles. Interessante, né? Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, os profetas, discorrendo sobre todos os profetas, explanou o seu respeito, constava em todas as escrituras. Então, irmão, nós vemos que Jesus, ele aproveitou uma oportunidade para relembrar aqueles discípulos o que os profetas falavam dele a respeito do Cristo, como ia padecer e como ele ia ser glorificado através da sua morte na cruz. Mas isso estava escrito, já registrado nas Escrituras Sagradas. Por isso, irmão, que nós trabalhamos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não é isolada de um livro ou outro, ela é um comprimento de uma sequência que nós podemos dizer é uma história vivida, né? É uma história real que aconteceu e que foi registrado nas Escrituras as palavras do nosso mestre. Essas palavras registradas no Evangelho de Lucas parece expressar bem o conceito da carta aos Hebreus. Por isso desejamos encorajar você a refletir sobre a relevância da vida de Cristo e de sua obra para a nossa salvação. Irmão, a vida de Cristo é o exemplo maior de qualquer literatura que nós possamos best-seller, qualquer um desses. Cristo é superior, porque Cristo não foi uma fábula, não é uma fábula. Cristo é o Filho de Deus encarnado que veio a este mundo com uma única missão de resgatar os perdidos, né? Aqueles que estavam perdidos para sempre. Todos nós estávamos perdidos para sempre. Então ele veio resgatar essas pessoas e trazer novamente na presença do nosso Criador. Essa é tão grande salvação, foi estabelecida por Deus desde os tempos eternos e foi completada por Jesus na plenitude dos tempos. Então, irmão, desde o início da criação do homem, Deus traçou um plano para o homem para resgatar o homem, e Deus, ele na sua bondade e infinita misericórdia, ele nos traz a conhecer como ele é bom, como ele é generoso, porque ele, sendo o próprio Deus, ele teve a intenção. Deus poderia criar outros seres vivos, outras pessoas, outros homens melhores, mas ele quis resgatar exatamente aquele que havia se corrompido, se perdido. Por amar a mim e a ti, Cristo sofreu na cruz para nos resgatar. É um amor incondicional, um amor que não tem limite, né? Vamos dizer, é um amor que ultrapassa a nossa capacidade de entender, né? De inteligência, porque Cristo realmente amou a humanidade de uma tal forma que o Pai enviou o seu Filho. O Pai e o Filho estavam juntos na criação. O Pai e o Filho também tiveram no consenso de resgatar a criatura, né, que somos nós, que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas no tempo certo, na plenitude do tempo, no tempo determinado por Deus, Deus cumpriu com a vinda do Messias a essa terra, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, estudaremos, conduzido pelo autor da carta aos Hebreus, sobre a obra de Cristo, a sua centralidade para a nossa vida eterna, né? Cristo é o melhor presente que um homem pode adquirir, porque você, crendo no poder de Deus, você está tendo o direito à vida eterna. Somente através de Cristo nós temos acesso ao trono da graça. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, tá?
Primeiro tópico dessa lição: autor e data. Mas afinal, quem escreveu a carta dos Hebreus? Essa é uma pergunta antiga que remonta ao terceiro século depois de Cristo. Depois de 300 anos, né? E nos tempos antigos, alguns atribuíram a autoria da carta ao apóstolo Paulo, outros atribuíram a Barnabé. Mas ainda outros indicavam que poderia ter sido Lucas ou Apolo. A base da sustentação para sugerir esses dois últimos prováveis autores seria o estilo de escrita da carta aos Hebreus, apresentar diferença significativa em relação ao estilo dos escritos paulinos. Então, os estudiosos, baseados no estilo da escrita dessas cartas, acham que não seria compatível com o estilo do apóstolo Paulo, né? Como diz aqui o escrito paulino. Segundo estudiosos, a forma de escrita aos Hebreus sugere um autor com uma forte erudição, domínio do idioma grego. Todavia, isso tudo é mera especulação. Na verdade, somente Deus, o destinatário, os primeiros da carta, tinha ciência sobre a sua autoria. Então, esses pergaminhos, né, esses manuscritos, talvez só na eternidade nós poderemos saber quem realmente escreveu. Como diz aqui o autor, são mera especulação, né, dos estudiosos, que não define realmente quem escreveu essa carta, mas alguns atribuem que seria pelo menos o Lucas ou Apolo, né? Evidente, a despeito da autoria ser a nós desconhecida, não se trata de uma carta anônima ou que o autor não desejasse ter seu nome revelado para outras pessoas. Então aqui ele coloca novamente, o autor coloca que não seria uma carta anônima, sem dizer, né, autoria, mas ou que a pessoa quisesse que não fosse mencionado o seu nome. Porém, eu creio, irmãos, que ao passar do tempo, muitos desses manuscritos, né, ficaram perdidos no tempo, né, mas talvez perdeu até assim a autoria desses autores, né? Parece óbvio que os irmãos destinatários da carta sabiam quem era o autor. Por exemplo, no capítulo 13, no verso 19, o autor pede aos irmãos que orem com insistência para que ele lhes seja restituído o mais depressa possível. Podemos perceber também que Timóteo, provavelmente o companheiro de jornada de Paulo, era conhecido tanto pelo autor como pela igreja, de modo que, em breve, se fosse possível, o autor iria vê-los em sua companhia. Então, irmãos, é assim, né? Nós estamos estudando aqui a carta dos Hebreus, mas o importante que nós possamos conhecer o autor, saber quem foi, é a estrutura e o ensinamento que foi deixado, o legado dessa carta para a nossa perseverança na fé, né? Porque de tudo que nós tenhamos aqui, logo no início, né, aqui fala sobre a nossa perseverança de caminhar, né, na jornada que teremos que completar, na verdade. Nós devemos completar a nossa jornada para que não nos percamos da nossa fé, na nossa caminhada, na nossa jornada. Quanto à data em que a carta for escrita, a própria menção a Timóteo no final do capítulo 13 é uma evidência de que o destinatário receberam ainda no tempo dos apóstolos. Então, praticamente não diz a data, mas provavelmente no tempo que os apóstolos estavam vivos, né? Outra evidência sugere que foi antes da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então, provavelmente seria nessa época aí, né?
pois o autor traz menção ao sacrifício da antiga aliança em grande parte da carta. Entretanto, não menciona o acontecimento crucial na história dos judeus, a destruição do Templo de Jerusalém, o que sugere que os sacrifícios de animais no templo, conforme descrito no Antigo Testamento, ainda poderia ser uma realidade no tempo em que a carta foi escrita. Então o autor confia que poderia, dar uma ideia que ainda aconteciam os sacrifícios no templo. Os irmãos sabem que os sacrifícios dos cordeiros estão parados, Não tem sacrifício atualmente dos cordeiros, Aquele sacrifício de fazer espargir o sangue, Mesmo porque o sangue já foi espargido uma vez por toda, que é o sangue do nosso cordeiro, o sangue de Cristo, Mas os judeus faziam esse ritual, Esse sacrifício de derramar o sangue para fazer a purificação do pecado e derramava em terra, Então, irmão, nós falamos aqui na introdução, no primeiro tópico, autor e data, O que podemos esperar na carta aos Hebreus? O que nós podemos esperar, Ora, o propósito da carta é encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé e sobre os perigos de abandoná-lo. Irmão, desde o início da nossa jornada cristã, se nós não formos firmes nos propósitos daquilo que nos é proposto pela palavra, de seguir a Cristo, muitos se perdem pelo caminho, muitos já ficaram pelo caminho, muitos já desistiram. Mas o que faz um verdadeiro cristão é a persistência e é o que nós falamos, a perseverança de seguir o nosso Criador. Então, muitos têm abandonado a fé, muitos têm esquecido das promessas de Deus. E não é da agora não, irmãos. Muitos têm se iludido e se envolvido com coisas que impedem das pessoas prosseguir na fé cristã. Mas a Bíblia nos ensina que o bom obreiro não se embaraça com as coisas dessa vida, Ao longo de toda a carta, o autor expressa essa preocupação em relação aos irmãos hebreus. Nesse sentido, a carta é uma linda sustentação da eficácia da obra de Cristo e da promessa de que, por meio da fé, obteremos descanso de Deus na glória do céu. Então, irmão, nós sabemos que aqui é uma luta constante. E muitas das vezes não é uma luta contra a pessoa ou até mesmo contra o inimigo. Muitas das vezes é uma luta contra o nosso eu, a nossa inércia, a nossa falta de fé, que nós muitas das vezes colocamos obstáculo e, por incrível que pareça, até para seguir ao nosso Criador, E aqui não é descanso, aqui não é lugar de descanso. A palavra nos ensina que vai ter um tempo de descanso, Assim, a nova aliança, inaugurada por Cristo, era superior à antiga aliança estabelecida por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Portanto, voltar aos princípios da primeira aliança seria um grande retrocesso espiritual. Qual seria voltar aos princípios da primeira aliança? Aqueles rituais, Aqueles rituais que não tinha capacidade de salvar o homem. Mas agora com a nova aliança com Cristo, e Cristo é superior, à lei, ele agora se estabelece, superior. Com efeito, o autor da carta aos Hebreus quer mostrar que a melhor aliança foi estabelecida agora, e de uma vez por todas. Como é que era a aliança do antigo? Era aquele sacrifício contínuo, repetido várias vezes. Mas agora Cristo, uma vez por toda, quando ele subiu ali no Monte do Calvário e derramou o sangue vertido na cruz por cada um de nós, foi um sacrifício único.
e que levou sobre si todas as nossas transgressões. Isso está escrito lá em Isaías, né? 53, o Messias, né? No desenvolvimento da sua argumentação, o autor quer nos fazer compreender que a aliança estabelecida por Jesus é melhor porque somente por meio dela é que, enfim, poderemos ter o nosso pecado perdoado e uma vez para sempre. Assim podemos perceber claramente o anseio do autor por encorajar a fé dos cristãos hebreus nas promessas de Deus cumprida na vida e na obra de Jesus Cristo. Jesus foi o único que teve capacidade, irmão, de restaurar todas as coisas em si. Porque Ele é Deus e porque Ele tem todo o poder. Ele mesmo diz que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Não existe, vamos falar assim, em termos de homem, mais poderoso do que Jesus na terra. Mas Deus, Ele o capacitou, Jesus, porque Ele sendo Deus e sendo homem, Ele também recebeu o poder do Pai, do alto. Ele mesmo fala: por essa razão o justo viverá pela fé. A fé, irmão, é aquilo que nós não vemos, mas cremos que ela existe, né? É o firme fundamento, é a base, a estrutura de uma crença. Não porque confia em sua própria justiça ou entende que sua vida está isenta de pecar, mas sim porque confia unicamente na justiça de Cristo que, sem pecar, viveu todos os sofrimentos pelos quais passaram os seres humanos. Irmão, todos os pecados dos seres humanos, tudo que nós cometemos e ainda vamos cometer, estão lá, cravados na cruz. Cristo sofreu por cada um de nós. Isso é claro. O sofrimento de Cristo não foi um espetáculo em si, né? Como a gente vê muitas vezes nas celebrações da festa da semana, denominada Semana Santa, né? Mas foi um fato real e um histórico jamais visto, porque ali estava os pecados de toda a humanidade. Desse modo, o autor também quer mostrar os perigos sobre o entendimento equivocado que os nossos primeiros irmãos supostamente teriam acerca da natureza de Cristo e da sua obra. Notemos que o perigo das falsas testemunhas, o não conhecimento dos fundamentos mais elementares da fé, não é um problema novo. Então, irmão, aquelas pessoas estavam passando pelo um momento de descrença, de frieza espiritual, porque não entendia a verdadeira essência do cristianismo, né? Que é a fé no único Deus poderoso. De fato, o autor da carta faz uma longa exposição sobre a divindade e a humanidade de Cristo. Foi o que eu já falei aqui. Cristo é 100% homem e 100% Deus, irmão. Mostrando através da lei, dos salmos, dos escritos dos profetas, que Jesus é o Messias prometido. Está lá registrado antes de Cristo nascer. Os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias. E tudo que aconteceu na trajetória de Cristo, algumas passagens, fala com, porventura não está escrito no livro, os profetas, porque foi registrado, irmão, para que lembrasse que aquilo já era a promessa de Deus para trazer o Salvador ao mundo. E quando ele chegasse, não existisse dúvida que Cristo era o Salvador. Mas mesmo assim, Cristo veio para os seus e os seus não receberam, né? Mas essa promessa foi estendida a cada um de nós, porque eles rejeitaram a promessa. E Jesus é o Messias prometido, o Rei e o Sumo Sacerdote perfeito. Jesus tanto é o Rei, né, que está escrito lá, a acusação na cruz, que os religiosos judaicos, né,
daquela época não queria que colocasse a plaquinha em cima da cruz, falando que Jesus é o rei dos judeus, como os judeus ainda não acreditam que aquele Messias que veio no passado, Jesus, né? Cristo, né? É o Messias prometido, que veio na plenitude dos tempos. Ele também é o sumo sacerdote, aquele que entraria no Santo dos Santos e cumpriria a promessa, né, de Salvador da humanidade. Então, irmãos, nós percebemos... Deixa eu ajeitar aqui, irmão. Aqui tem tempo ali, né? Então, irmãos, eles não entenderam a mensagem. Então, o autor aqui do livro de Hebreus, ele nos traz o que podemos esperar na carta dos Hebreus, né? Então, nós vemos que o autor está trabalhando aqui sobre a divindade e a humanidade de Cristo também. No terceiro e último ponto aqui da nossa lição, ele vai falar sobre a pessoa e obra de Cristo. Vai falar exatamente de Cristo humano, né? E da obra, do legado que ele deixou para cada um de nós. Ademais, os 2 primeiros versos do capítulo 1 quase que expressam em linhas gerais o assunto principal da carta. Antigamente falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, aqui já não entra mais a lei, mas entra o Filho. O que o autor está falando, que os profetas já tinham falado dele, os apóstolos seguiam, as pessoas seguiam a lei através dos ensinamentos, né, da lei, e os profetas, até o tempo dos profetas, né, até aquele momento, né, porque a Bíblia fala que o último profeta foi João, não é assim? Então, agora ouviria do próprio Filho de Deus, né, para que nós fosse ensinado pelo próprio Deus, né, pelo Jesus, os ensinamentos. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. Ele está falando basicamente de Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus estava no princípio da criação. Todo o universo, toda a galáxia, todo sistema que nós vemos, né, aonde nossos olhos dá para ver, as estrelas, constelações, foi Cristo que criou, né? Foi o nosso Deus que criou. Essa verdade é a centralidade de Cristo como mediador de uma nova aliança estabelecida por Deus com o seu povo. É demonstrada já no capítulo 1 e nos 12 capítulos seguintes. Então, diante dos capítulos seguintes do livro depois você pode dar uma conferida, de Hebreus, da carta de Hebreu, vai falar exatamente sobre o mediador, o Cristo, o Filho de Deus, né? O Criador de todas as coisas. Por conseguinte, o verso 3 expressa que o Filho é resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser. Então, se o autor de Hebreus está fazendo essa colocação, está dizendo, esse é o Deus, esse é a expressa imagem de Deus, Deus entre nós. E o livro de Mateus nos fala, né? E o verbo se fez carne, falando Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, Deus ali pertencendo fisicamente conosco, né? Através de Jesus. E também em João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Por que verbo? Verbo é a palavra, né? É a fala. Então o verbo no princípio se manifestava através da fala, da palavra, né?
Assim, o autor quer mostrar o caráter divino de Jesus e que o Pai é revelado através do Filho, né? Portanto, em Jesus, os primeiros irmãos, e nós também podemos saber como o Pai trata cada ser humano na terra, como ele trata o pobre, o rico, o angustiado, o que se sente abastado, o hipócrita, o sincero de coração, enfim. Em Jesus nós podemos saber quem é o Pai e o que ele espera de cada um de nós, né? Na verdade, eu creio que Deus espera que o ser humano se converta dos seus caminhos e aceite a Cristo como o Salvador. À luz dessa verdade, não podemos deixar de refletir sobre a centralidade de Cristo como o coração da nossa fé. Irmãos, não tem outro caminho. A própria palavra nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como fugir dessa realidade. O único que pode, tem capacidade de levar ao Pai é Jesus Cristo, porque ele foi enviado para isso. Ele é o Messias escolhido para levar a humanidade a reconciliar com Deus, né? O ser humano tenderá a criar para si seus próprios deuses, seus próprios cultos, suas próprias doutrinas. Quantas pessoas, quantas religiões, né, irmãos, tentam criar filosoficamente, mas eles estão muito distantes da realidade, porque não partiu, não teve objetivo, não procedeu da divindade do nosso Criador. Então, se tornam vã esses segmentos, né? Mas em relação a Cristo, não. Houve ensinamento, houve profecias, houve no tempo determinado que Cristo nasceu, tudo aconteceu de forma que veio confirmar o que pelos profetas Deus já havia profetizado aquela nação, né? Não é sem razão que percebeu uma pluralidade de doutrinas falsas em nossos dias. Portanto, a Carta dos Hebreus é um grande tratado sobre Jesus, sua obra, sua vitória e salvação conquistada por ele. Assim, a explanação sobre a natureza divina de Cristo tem um destaque importante em toda a carta. Cristo não foi um homem, simplesmente. Cristo teve a natureza humana, mas ele era divino, um ser divino, um ser criador, um ser que cria, né? E ele foi que criou todas as coisas juntamente com o nosso Pai Celestial, na trindade do Espírito Santo também. Então, irmãos, Deus é um Deus criador, que cumpre as suas palavras e que no capítulo 1, verso 5, o autor faz menção do Salmo 2, verso 7, questionando sobre qual dos anjos Deus dissera: você é meu filho, hoje eu te gerei, hoje eu gerei você. Com isso, o autor quer nos mostrar que Cristo, na qualidade de Filho de Deus, é superior aos anjos. Este deve prestar-lhes adoração. Por conseguinte, o autor faz uma distinção entre a natureza dos anjos e a natureza de Jesus Cristo. Os anjos são ministros de Deus na execução da sua vontade, porém Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Não pode se comparar Jesus como um anjo, porque Jesus não é anjo, Jesus é o Senhor dos Senhores, né? É o próprio Filho de Deus. Por outro lado, Jesus também não é meramente um homem sábio que passou por esse mundo, nem um mero filósofo ou ainda um homem simplesmente bom. Não, ele teve a natureza humana por causa do homem, pela maneira como ele deveria vir a este mundo, né? Para se igualar
na parte física igual a nós, né? Mas ele era Deus e é Deus e nunca vai deixar de ser Deus. Tampouco posso dizer que Jesus foi somente um espírito iluminado, como muitos querem incutir em nossa mente. Jesus é o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que a seu tempo viveu neste mundo, derramou seu sangue pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou, voltou para o céu e intercede por nós. Essa é a mensagem da carta dos Hebreus. Então Jesus está vivo, à destra, à direita do teu Pai Celestial, né? Do nosso Pai. Porque através da vida de Cristo, houve uma reconciliação e nós fomos adotados por Deus, né? Para herdar também todas as coisas que o Filho herdou. Nós agora temos acesso ao trono da graça de Cristo, através do seu Filho Jesus Cristo, né? Essa é a mensagem, né, irmãos? Da restauração, da busca, da divindade do nosso Pai Celestial. É interessante que essa revista aqui, irmão, as outras revistas tem assim, conclusão do estudo, mas essa não tem, essa já vai para as perguntas, né, para pensar e agir. Queremos refletir aqui algumas perguntas com os irmãos, né? Você já foi tentado a abandonar a fé em Jesus? Conte como superou essa tentação. Com certeza, irmão, muitas das vezes nós somos tentados a abandonar, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo, né? Maior que está o Espírito que está no mundo, maior que o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. E ele veio para nos capacitar para vencer todas as provações. Primeiro que Deus não dá o Espírito além do que podemos suportar, né? Dá prova do que podemos, além do que podemos suportar. Então, com certeza, ele sabe da nossa capacidade. Segundo que nós aqui podemos pensar, como podemos perceber um falso ensinamento? A centralidade de Cristo ajuda a identificar o ensino falso. Com certeza, irmãos, hoje nós temos muitos ensinos que afastam do verdadeiro ensino. Primeiro, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus é falso. E tem muitas das coisas aí que andam ensinando que são falsos, né? Basta você olhar para a palavra de Deus que você ela não vai ser compatível com os ensinamentos de Cristo. Jesus é mais do que o homem sábio. Você já testemunhou para as pessoas que ele é o Rei do Rei e Senhor dos Senhores? Com certeza, né? Toda vez eu sempre falo assim, irmãos, que antigamente o cristão era considerado chato, né? De falar de Cristo. Mas eu falo de Cristo toda vez que alguém nos dá a oportunidade. E sempre tem uma oportunidade de você falar de Cristo. Se você olha para a natureza, Cristo está na natureza, porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele. Então, não há como você não falar de Cristo, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha para a criação de Deus, você vê a vida, né? E Cristo é o que nos dá a vida. Então, irmãos, temos a oportunidade sempre que surgir de falar de Cristo. Esse próprio canal aqui, irmão, ele tem uma grande missão de falar do amor de Cristo. Você que é crente, com certeza você abre a palavra de Deus e há um entendimento. Mas muitas pessoas não há entendimento sobre a palavra de Deus, mas a própria palavra nos ensina que o Espírito Santo nos testifica que somos filhos de Deus. Então, quando você abre a palavra de Deus, você ensina a palavra de Deus, o Espírito Santo tem essa missão de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, né? E essa é a grande missão aqui desse canal,
de anunciar o Evangelho de Cristo, falar que só Ele salva, só Ele transforma, só Ele tem essa capacidade de resgatar o homem para Deus. Você que ficou até o final, se possível, dê o seu joinha, né? Deixe o seu like aí e que Deus possa te abençoar, né, irmão? Que você possa crescer no conhecimento, na virtude do Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente, né? Você, meu amigo, que ainda não é crente em Cristo Jesus, há sempre uma esperança, a porta está aberta, né? Podemos dizer assim que a porta, que é Cristo, está aberta para você aceitar Ele como Salvador. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo, iniciando hoje com a primeira lição desse quarto trimestre, né? A centralidade de Cristo. Já deixando aqui o meu convite para o próximo vídeo, se Deus nos permitir, né? Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento, na sua presença. Obrigado pelos irmãos, Senhor, que sempre estão aqui no canal, acessando. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, que eles possam ser agraciados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ó Deus. Que eles nunca percam, Senhor, a alegria do Espírito Santo, a alegria de estar compartilhando o amor de Cristo. Esse momento, Senhor, de missões nacionais, de evangelismo, na sua casa, na rua, ó Deus, que eles possam testemunhar, que eles possam ser uma testemunha viva do amor de Cristo transformador, porque a mensagem do Evangelho nos transforma. Jesus Cristo transforma, Senhor, aquilo que era perecível, né? Era falho, e transforma em uma pessoa honrada, útil para a sua causa. Então, Deus, que o Senhor abençoe cada um deles, e abençoa a nossas famílias. Deus, cuida de nós, nos dê força para levar cada dia mais a sua mensagem, ó Deus. Que nós não perdemos o foco com nada, Deus, mas olhando para o autor, consumador da nossa fé. Que nós possamos prosseguir, Senhor, sempre na sua direção. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço para todos sempre. Amém. Então, meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dos estudos conosco, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. 24 horas compartilhando